A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, irmãos e irmãs. A você que nos acompanha também da sua casa, que Deus possa estar iluminando também a sua mente, conduzindo o seu coração, e a todos nós neste momento especial de reflexão da palavra do Senhor. Para isso eu quero convidar a todos que abram a palavra de Deus em Levítico capítulo 9. Nós já cantamos, declarando a nossa adoração, nosso louvor ao nosso Deus. Se bem que teve um cântico aqui que eu me senti numa sala de... fazendo exame de vista. Brincar com o Elton. Sei que não é culpa sua não, mas você que estava lá, então recebe a culpa, né? Mas nós felizes cantamos. Prazer te adorar. Todo louvor ao Deus universo. Ele é o Rei do universo, digno de adoração, e é para isso que nós estamos aqui, para de fato cultuar ao nosso Deus. O texto que eu pedi para que os irmãos abram aí na sua Bíblia é o texto da nossa reflexão nesta noite. Nós vamos refletir sobre este ponto também. Nos diz a palavra de Deus, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7 de Levítico capítulo 9. Ao 8º dia chamou Moisés e Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os para o Senhor, perante o Senhor. Depois dirá aos filhos de Israel: tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro, como oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chamou-se toda a congregação, e chegou-se toda a congregação, e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado, e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. E depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Nós temos aqui um texto, obviamente, do Antigo Testamento. A última pregação que eu fiz para os irmãos aqui, também no livro de Levítico, lá no capítulo 1. E aqui nós temos ordenanças de Deus, determinando como deve ser, ou como devia ser realizado o culto no Antigo Testamento. Culto pelo povo de Israel, o culto que agradaria ao Senhor. Nós aqui estamos, irmãos, para cultuar a Deus, e é isso que nós estamos fazendo aqui desde o início. E nos deparamos com esse texto em que há determinações específicas de como Deus deve ser adorado. E a pergunta que eu faço para a nossa reflexão nesta noite, para irmos já aqui, ou chamando os irmãos para essa reflexão, é esta: como saber se o culto que nós prestamos a Deus é de fato do seu agrado? É de fato aprovado por Ele? Estamos fazendo o culto do jeito certo, como Deus requer de nós? Ora, Deus trouxe este ensinamento também para o seu povo no Antigo Testamento, para o povo de Israel. E você há de concordar comigo, se você lê as histórias bíblicas do Antigo Testamento, que este povo deu muito trabalho para Deus. Deus os liberta da escravidão
do Egito. E à medida que Deus vai conduzindo esse povo em direção à terra de Canaã, Deus vai instruindo o tempo todo a esse povo. Mas é preciso lembrar que esse povo viveu no Egito por mais de 400 anos, convivendo com os seus deuses, os deuses dos egípcios, convivendo com todo aquele contexto de idolatria onde eles viviam ali no Egito. E mais do que isso, esta última geração, de maneira especial, que Deus liberta lá do Egito, eles são escravos no Egito. São pessoas embrutecidas, corações endurecidos diante de Deus, são pecadores não redimidos. E além de tudo isso, o regime de escravidão ao qual eles foram colocados ali no Egito, não deu a eles o tratamento humanizado mais digno para essas pessoas. Na verdade, eles foram injustiçados, eles foram submetidos a trabalho forçado, eles foram maltratados pelos egípcios durante todo esse tempo. E nesse contexto, então, Deus envia Moisés e ele resgata esse povo dessa situação calamitosa e agora põe esse povo em marcha, em direção à terra prometida. O que vai acontecer aqui é que Deus é o grande mestre desse povo. Deus passa a conduzir este povo, mas Deus quer que esse povo aprenda agora a viver a nova vida que Deus preparou para eles. Aprender a se relacionar corretamente com Deus. Ora, eu pergunto para você, não é exatamente isso que Deus continua fazendo hoje? Não é exatamente isso que Deus fez com a sua vida, quando resgatou você do império das trevas, da escravidão, do pecado, do mundo, e trouxe você para a sua presença, para a sua luz. E agora você passa a andar na presença de Deus, passa a ser conduzido por Deus. Você também que antes tinha o coração endurecido, embrutecido, você que antes não conhecia o Deus das Escrituras, você que conhecia e convivia provavelmente também num contexto de idolatria, porque o nosso país também é um país idólatra também. E agora Deus trouxe você para a sua presença e está conduzindo você em direção à terra prometida. O novo céu, a nova terra, a vida eterna. E nessa caminhada também Deus é o seu grande mestre. Deus está ensinando você o tempo todo a ter uma vida digna de filho de Deus, a se relacionar com Ele corretamente, assim como Ele fez com esse povo, o povo de Israel. Esse povo aqui, antes de ser resgatado por Deus, eles conheciam apenas os ídolos, os deuses egípcios, com os seus falsos poderes. Mas, a partir do momento que Deus vai ao encontro desse povo, eles têm a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. E eles começam então a ter esse conhecimento do verdadeiro e único Deus, logo no início da execução desse plano de resgate, de redenção desse povo. Quando Deus manifesta o seu grande poder através das 10 pragas que envia sobre os egípcios. Mas não apenas as 10 pragas manifestam o poder de Deus e a grandeza de Deus, tanto para os hebreus quanto para os egípcios, mas à medida que Deus vai conduzindo este povo, eles vão conhecendo este Deus e o poder de Deus, que antes eles não conheciam. Eles veem Deus abrir o mar vermelho. Quem é este Deus? Eles veem Deus transformar águas amargas em águas doces e saborearem, matando a sua sede naquele deserto. Milagre de Deus que é poderoso, diferente dos deuses lá dos egípcios. Eles presenciam Deus enviar naquele deserto o maná para saciar a sua fome, o Deus poderoso. Enviar codornizes para saciar o seu desejo de comer carne. E Deus envia em abundância. Eles veem a água sair da rocha. Como pode uma rocha minar água, brotar água?
pelo poder de Deus. Eles agora, chegando no capítulo 20 de Êxodo, eles se deparam, esse Deus vem até a presença deles de maneira extraordinária, de maneira poderosa, de maneira assustadora. Quem é esse Deus que nós servimos? Esse Deus não é um ídolo qualquer. É o Deus Todo-Poderoso. O seu Deus é o Deus tremendo. É o Deus que o homem teme, o pecador teme ter um encontro com esse Deus no último dia. Olha o que aconteceu com os israelitas à medida que eles caminham. E Deus vai conduzindo esse povo, ensinando esse povo e se revelando para eles. Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19, quando Deus aparece para esse povo no Monte Sinai, é dito o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor de trombetas, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Era a manifestação da presença de Deus. E qual vai ser a reação desse povo? Eles dizem para Moisés, eles temem e tremem diante da presença, da manifestação da presença de Deus. E dizem, Moisés, fala-nos tu, e nós te ouviremos. Porém, não fale Deus, esse Deus tremendo conosco, porque para que não morramos. O Deus Todo-Poderoso. E a partir dessa experiência, então, irmãos, Deus então traz para eles os seus mandamentos, os 10 mandamentos, ensinando o povo, olha, é assim que vocês devem viver, é assim que vocês devem ter uma vida de adoração, uma vida de obediência, uma vida digna de filhos de Deus, de povo de Deus. E aí Deus então revela para eles, através de Moisés, nas tábuas, os 10 mandamentos, ali no monte, a partir do capítulo 20 de Êxodo, e passa então a regulamentar leis para que o povo possa se relacionar com esse Deus. Quando as pessoas vivem longe de Deus, não conhecem esse Deus. Pode perguntar para qualquer pessoa que não lê a Bíblia, que não conhece as Escrituras, perguntem para ele a respeito de Deus, do Deus Criador, do Deus da Bíblia. O que eles sabem a respeito desse Deus? Eles não conhecem. Eles não sabem o que está determinado a acontecer. Eles não sabem que o Filho de Deus será enviado a este mundo com toda a clareza e com fé, porque eles não conhecem a este Deus. Mas eles têm uma consciência básica da existência desse Deus, do juízo e da justiça desse Deus. E no seu íntimo, eles temem a Deus. Mas a partir do momento que agora o pecador é convertido, ele precisa ser ensinado como se relacionar com esse Deus. O que esse Deus quer que eu faça? Como Ele quer que eu viva neste mundo? O que eu vou fazer que vai ter a aprovação dEle ou não? O que é pecado e o que não é pecado, por determinação do próprio Deus na sua palavra. Então, Deus começa a revelar as suas leis para o seu povo, para que eles possam assim se relacionar corretamente com Deus e uns com os outros, obedecendo as suas leis, obedecendo os seus mandamentos. Ou seja, Deus não quer apenas salvar o seu povo. Deus não quis apenas salvar a sua vida. Deus quer que você cresça nesse contexto da nova vida agora. Que você desenvolva a sua vida com Deus, a sua salvação que Ele te concedeu. E você cresça nesta nova vida. Por isso nós temos as leis de Deus. Nós temos a palavra de Deus. E Deus então apresenta essas leis para os judeus, para o povo de Israel. E dentre essas leis, meus irmãos, inclui a lei do culto. Como cultuar a este Deus tremendo? Qual é a forma do culto que agrada a esse Deus? E aí entra então o nosso capítulo de Levítico, capítulo 9, onde Deus apresenta aqui para o povo leis cerimoniais, religiosas, específicas para o culto do Antigo Testamento, para a adoração a este Deus. Meus irmãos, na relação entre o homem e Deus, o culto
é um dos aspectos mais importantes e que devemos estar atentos. Se nós não adoramos a Deus corretamente, não cultuamos a Deus corretamente, é uma falta grave. Na relação do homem com Deus, o culto é extremamente importante, por isso nós devemos estar atentos e sabermos se de fato o nosso culto está agradando a Deus ou não. Está dentro daquilo que Ele determina para que nós o cultuemos, o adoremos ou não. É interessante quando você vai lendo a história do povo de Israel, você chega em Êxodo, e é interessante como Moisés conclui o livro do Êxodo. Você vai observar que nos 5 últimos capítulos do livro do Êxodo é dedicado apenas e tão somente à construção do tabernáculo. Olha a importância do culto a Deus, da adoração ao Senhor. A tenda da congregação precisa ser construída. E você observa isso quando você lê os detalhes determinados pelo próprio Deus, o tipo de cortina, como devem ser feitos os utensílios para serem usados na adoração, no serviço de culto a Deus. Detalhes mais específicos. E aí Moisés conclui o livro do Êxodo de maneira gloriosa, dizendo que está então terminada a construção do tabernáculo e está erguido o tabernáculo, a tenda da congregação, e então a manifestação de Deus surge. Deus vem ao encontro do seu povo, a nuvem, a presença de Deus sobre o tabernáculo. Veja que Deus não é um Deus distante, não é um Deus ausente. Deus foi em busca do seu povo, resgatou o seu povo, conduziu o seu povo até o deserto, conduziu até o Monte Sinai. Deus vai se aproximando nessa relação e se tornando cada vez mais próximo, íntimo do seu povo. E agora Deus não está mais no cume do monte. Deus está no meio do povo, porque a tenda da congregação foi construída embaixo e montada embaixo junto com o povo. Porque Deus quer estar junto com o seu povo. E Deus está junto com o seu povo hoje. Deus está habitando não apenas no meio do seu povo, mas Deus está habitando na vida de cada um dos seus filhos, por meio do Espírito Santo, porque o nosso Deus é o Deus que está presente, é o Deus que nos ama, é o Deus que cuida, é o Deus que guia as nossas vidas. Mas aí você tem agora o livro do Êxodo, o livro de Levítico. Moisés, na sequência, ele já apresenta para nós as leis de como devem prestar culto a Deus, os seus filhos, os sacerdotes e todo o povo também. As chamadas leis cerimoniais, as leis que seriam usadas para o culto. E você encontra logo no livro de Levítico, nos primeiros capítulos, você vai encontrar do capítulo 1 ao capítulo 6 as regras, muitas regras, determinações que Deus dá para que sejam feitos ali os seus sacrifícios, as suas ofertas como culto a Deus. E às vezes você começa a ler, sem se atentar de maneira mais específica, mais profunda, e você logo se cansa, porque você não entendeu a importância dessas determinações de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento e as implicações que elas têm para nós também nos nossos dias, hoje. E Moisés prossegue dos capítulos 6 a 8, ele vai mostrar a importância para os sacerdotes, que são os responsáveis por conduzir o povo neste culto, nessa adoração ao Senhor. Eles não podem fazer isso de qualquer jeito. Existem leis determinadas, leis específicas para que o sacerdote receba o animal em sacrifício e faça a oferta pelo povo. Através do sacrifício daquele animal, ele precisa se preparar, ele precisa se purificar. Antes de purificar o povo, ele precisa se purificar a si mesmo, ele precisa fazer a sua própria oferta. E você encontra isso no capítulo 8 aqui de Levítico. Não é diferente hoje o princípio, a ideia,
O pastor, antes de pregar para a igreja, ele precisa pregar para si mesmo. Você, antes de pregar para alguém, evangelizar alguém, você precisa estar com seu coração e mente evangelizado, alcançado pelo evangelho. Não é diferente. Então você tem os princípios aqui estabelecidos, e agora no capítulo 9 você tem essa parte mais prática que Moisés apresenta para nós. Ele começa dizendo, no 8º dia, o versículo 1, do primeiro mês do 2º ano, provavelmente se refere aqui ao tempo de libertação dos israelitas até agora. 2 anos já se passaram neste momento. Quando você lê o Êxodo capítulo 40, versículo 17, você encontra lá também uma marcação de tempo. Vai dizer no versículo 17, no primeiro mês do 2º ano, no primeiro dia do mês, levantou o tabernáculo. Está relacionado aqui com Levítico também, esse momento em que Deus agora manda que o tabernáculo seja construído e seja erguido, e haja então a casa de oração. Haja então a tenda da congregação, o ponto de encontro entre o povo e Deus. O espaço consagrado e reservado para que o povo possa fazer ali as suas ofertas. Preste ali o seu culto ao Senhor. E é interessante que você encontra aqui pelo menos 3 tipos de ofertas apresentadas nesse texto, que eu quero trabalhar essas ofertas mais especificamente para vocês, trazendo para a nossa realidade o nosso contexto. Aqui no texto nós encontramos Moisés fazendo determinação das ofertas de holocausto. Você encontra aí no texto, quando ele começa, logo na sequência, Moisés manda que, diz para Arão, tomar um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeitos. Na última pregação eu falei para vocês aqui da importância do animal inocente. Era preciso que o inocente fosse sacrificado para que o pecador fosse purificado. Por isso, da importância de se utilizar o animal para o holocausto agora. E quando o sacerdote preparava o animal e colocava esse animal sobre o altar, as partes do animal, e esse animal era queimado. A ideia aqui do holocausto é que quando a chama consumia aquele animal, é como se a adoração do povo, do ofertante, fosse entregue ao Senhor. É um ato de adoração. É como se expressasse, subindo a alma, o objetivo da entrega, da adoração ao Senhor. Agora eu pergunto para você, aquele que conhece aos ídolos, não pode adorar a Deus. Não pode participar, fazer oferta de holocausto. Porque o ato de adoração é resposta do pecador que conhece o Deus verdadeiro. Para o pecador adorar a Deus, ele precisa ter esse encontro com Deus, ser encontrado, ser resgatado pelo próprio Deus, conhecer a Deus. Os israelitas viram os trovões, os relâmpagos, o mar se abrindo, a presença de Deus guiando eles no deserto, o livramento. Agora eles começam a conhecer a este Deus. E agora eles são convocados a prestar adoração a esse Deus, através das ofertas de holocausto a esse povo. Moisés fala também das ofertas de sacrifício pacífico. Sacrifício pacífico aqui significa atos de ações de graças ao Senhor. Você pode observar isso também em nosso texto. São atos de gratidão ao nosso Deus. Mas ele fala também das ofertas pelo pecado. Quando o animal era entregue para a oferta pelo pecado, havia a expiação dos pecados daquele que ofertava aquele animal, e os seus pecados então eram perdoados diante do Senhor. Então Deus estabelece, essas são as leis que precisam ser observadas para que o culto seja prestado ao Senhor. Mas há uma promessa, na sequência do texto, Moisés apresenta também
uma promessa no versículo 4, ele diz, olha, se vocês seguirem essas determinações, hoje o Senhor vos aparecerá. Qual é a ideia que nós temos aqui, de maneira bem resumida e objetiva? Quando o povo de Deus presta culto a Deus, da maneira que Deus determinou, da maneira que agrade ao Senhor, Deus recebe esse culto, Deus aprova esse culto, Deus abençoa o seu povo, Deus aparece para abençoar o povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao final de todas essas ofertas, diz para nós o versículo 22 a 24, depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Veja, ele fez o que foi determinado. Versículo 23, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou com o rosto, ou sobre o rosto. O culto foi entregue, o culto foi realizado, de acordo com as determinações de Deus. Deus aprovou. A presença de Deus foi manifestada para abençoar o seu povo. Mas o que acontece quando o culto é realizado fora das determinações de Deus, de maneira que Deus não se agrada? Moisés, a propósito, faz esse registro logo na sequência. Você tem um relato do que aconteceu com Nadab e Abiú, logo no capítulo 10, versículo 1 e 2. Veja o que diz o texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que não lhes ordenara, Deus não ordenou isso. Portanto, eles estão fazendo algo que não foi ordenado por Deus. E qual foi o resultado? Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos levar muito a sério o culto que nós prestamos a Deus. Nós precisamos refletir se o nosso culto está passando do teto, como nós costumamos dizer. Se de fato o nosso culto está agradando ao Senhor, se de fato nós estamos cultuando a Deus. O que você veio fazer aqui hoje? Você veio de fato prestar culto a Deus? E como você veio prestar culto a Deus? Nós precisamos zelar não apenas pela forma. Pastor, o culto precisa ter momento de adoração, de contrição, momento de intercessão, momento de pregação e o finalizar do culto. Precisa ter equipe de cânticos, hinos, não apenas com a forma. Mas nós precisamos nos preocupar também com a parte interna do culto, ou seja, eu quero dizer o seu coração, o seu íntimo. Você tem consciência deste ato de culto a Deus? Você está realizando ele com a consciência devida, com a reverência esperada e requerida pelo próprio Deus? Nesse sentido, irmãos, para nos ajudar, eu quero destacar pelo menos 3 elementos. 3 elementos que não pode faltar no culto que agrada a Deus. E o primeiro elemento do culto que agrada a Deus é o arrependimento e a confissão. Isso com base no nosso texto. Quando Deus determina aqui através de Moisés que seja feita a oferta pelo pecado. Está aí no versículo 8 do capítulo 9, quando diz, chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Veja que interessante. Ele é o sacerdote Arão. Antes dele conduzir toda a cerimônia de culto a Deus, em benefício do povo, para que Deus aceitasse as ofertas do povo, ele precisa cuidar de si mesmo e oferecer ofertas por ele mesmo. Por isso Moisés determina que assim ele faça. E imolou
o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Como você se prepara para vir prestar culto a Deus? Você vem de qualquer jeito? Como foi o seu dia de hoje, domingo? O que você fez? Todos os seus atos foram atos de santidade? Durante o dia? Deus aprovou toda a sua conduta hoje? Você não cometeu nenhum pecado? E como você se preparou para vir estar diante da presença de Deus? Porque aqui nós estamos cultuando a Deus. A este mesmo Deus. Que fez sair fogo e consumir Nadab e Abiú porque não prestaram um culto digno de Deus. Trouxeram fogo estranho. Houve um momento na história do presbiterianismo em que os crentes chegavam minutos antes de começar o culto, sentavam em seus bancos, reverentemente e com contrição, baixavam suas cabeças e se preparavam em oração para o culto. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, purifica o meu coração. Como você chega hoje para o culto? Você vem e se prepara, ou você já vem preparado para prestar culto a Deus? Ou isso não importa? De qualquer jeito, estou aqui presente. Já cheguei atrasado mesmo. Não deu tempo nem para me preparar. A propósito, nós nos preocupamos sempre em colocar um momento de contrição, de confissão de pecados, de oração de confissão de pecados. E às vezes eu insisto, mas nem sempre acontece. Peço para que esse momento de confissão seja de fato um momento prático. Aconteça. Que a igreja tenha pelo menos ali alguns minutinhos para baixar a sua cabeça neste momento da liturgia aqui, ainda que seja mínimo, mas reflita um pouco sobre os seus atos pecaminosos. Confesse diante de Deus, estamos diante de Deus, peça perdão. Ao participar da ceia do Senhor também, nós costumamos fazer isto. Mas irmãos, nós não somos chamados a fazer a nossa confissão, a ter arrependimento pelos nossos pecados e arrependimento verdadeiro. Não apenas no momento da comunidade reunida, do culto, da cerimônia de culto. Porque a nossa vida como um todo deve ser um culto a Deus. Deve ser uma vida de adoração a Deus. E esse tempo de arrependimento, de confissão, precisa estar presente também na nossa conduta, no nosso dia a dia. Quem sabe, ao findar do dia, quando você pôr a sua cabeça no travesseiro, você refletir. É certo que quando nós pecamos, aqueles pecados conscientes, a nossa própria consciência cristã nos acusa e não nos deixa em paz enquanto nós não, arrependidos, confessamos, ajoelhados na presença do Senhor e busquemos o seu perdão. Quando nos reunimos a Deus, para cultuar a Deus, isso deve ser mais evidente ainda, mais importante ainda, na presença dos irmãos, na presença de Deus nos preparando para oferecer a Ele o culto de maneira coletiva, o culto público ao nosso Deus, nos preparando para também fazermos a nossa oferta pelo pecado, ou seja, com o coração quebrantado e arrependido, clamando a Ele pelos pecados e podemos orar pelos pecados conscientes, é verdade, devemos orar. Mas também devemos orar pelos pecados ocultos. Aliás, você tem aqui mesmo. É interessante, se você não leu com essa perspectiva, leia depois esses capítulos anteriores de Levíticos. Ele vai falar de várias ofertas para vários tipos de pecados, dentre eles pecados inconscientes, que todos nós praticamos e nem temos a consciência. Aliás, quem fazia isso muito bem era Jó. Se preparava, fazia a oferta pelos pecados ocultos. Vai que meus filhos pecaram. Eu não sei, Senhor, se eles pecaram, mas vai que eles pecaram. Então eu peço também perdão. Faço a oferta pelo pecado também dos meus filhos. O versículo 15 do capítulo 9 ainda diz: depois fez chegar a oferta do povo. Agora não mais do sacerdote, mas também do povo. E tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo pecado, pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Quando você vai para João,
Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, nós tomamos mais consciência dessa necessidade de arrependimento e confissão. Aliás, eu fico preocupado, isso me incomoda a mim, a partir de mim. Será que temos tido realmente arrependimento verdadeiro pelos nossos pecados? A ponto de confessarmos conscientes, contritos, lamentando e chorando por pecados que nós cometemos. A impressão que eu tenho é que às vezes nós perdemos a noção do prejuízo e da gravidade que o pecado nos traz. E nós oramos de maneira tão superficial que muitas vezes passamos longe de um arrependimento verdadeiro. Esse texto nos chama a refletir sobre isso. E esse é um ponto importante no culto que você presta a Deus, arrependimento e confissão. Em todo culto, esse elemento se faz necessário. Quando você continua lendo a palavra, você vai descobrir que Deus não se agrada. Ele não quer ofertas e sacrifícios. Ele quer um coração contrito, arrependido. E o texto vai dizer que isso é que agrada ao Senhor. E quando você chega agora em João, na sua primeira epístola, ele nos denuncia. Não há como você dizer que você não tem pecado e você não tem cometido pecado. Ele vai dizer no versículo 8, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Somos pecadores. E aí vem a necessidade, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pastor, mas Jesus não já morreu na cruz? Já. E quando Ele morreu na cruz, Ele não já perdoou todos os nossos pecados? Já. E por que eu tenho que continuar pedindo perdão? Por quê? Primeiro, quando você pede perdão, subtende que você se arrependeu de fazer uma coisa que você sabe que não devia ter feito. Segundo, quando você confessa pedindo perdão, você reconhece a necessidade que você tem de receber essa confirmação, a paz de Deus no seu coração, por meio de um coração quebrantado, arrependido, confessando também os seus pecados. É isso que a palavra de Deus faz conosco hoje. O convite para você e para mim é, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Mas como? Diz o texto, purificai as mãos, pecadores. Todos nós. E vós de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Uma coisa é certa, meus irmãos, não mudou a nossa realidade. Continuamos cometendo pecado. Então, se nós cometemos pecado, há necessidade de arrependimento e de confissão, sobretudo quando nos reunimos para prestar culto ao Senhor. Mas há um segundo elemento que eu quero ainda trazer para vocês nesta noite, que não pode faltar no culto que agrada a Deus, que é a adoração propriamente dita. Já disse para vocês, expliquei aqui, que a oferta de holocausto tinha esse propósito, esse objetivo. Era a oferta de adoração ao Senhor. O texto nos diz que, no versículo 12, depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, e aí ele vai dizer, das partes com a cabeça, e queimou sobre o altar. Lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Também fez chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito, segundo o que Deus determinou. Fez chegar a oferta de manjares e dela tomou um punhado e queimou também sobre o altar, além do holocausto pela manhã. O holocausto queimado sobre o altar inteiramente era consumido pelo fogo sobre o altar, ali conduzido pelo sacerdote, expressando ali a entrega, a subida
da adoração, da oferta de adoração do ofertante. Era um ato de adoração, expressada através do holocausto. Meus irmãos, qual é a parte de adoração no culto aqui que nós prestamos a Deus hoje? Todo culto é um ato de adoração ao Senhor. Tudo que nós realizamos no culto hoje deve significar isto. A nossa adoração a Deus em todas as partes do culto que nós prestamos ao Senhor. Eu gostei da oração da irmã Raquel, quando ela disse que nós viemos aqui para adorar o único Deus vivo e verdadeiro, aquele que é digno de toda a nossa adoração. É isso mesmo. Como nós fazemos isso? Nos reunindo aqui para prestar esse culto ao Senhor. Quando você chega no Novo Testamento, você se depara com Jesus conversando com aquela mulher samaritana. E Jesus então vai dizer para aquela mulher que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que hoje não é mais aceito o boi, o bezerro, o carneiro, o cordeiro. Deus quer o seu coração, a sua mente, o seu espírito. E veja que o texto coloca duas coisas importantes. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, ou seja, uma adoração sincera. Tem que vir do seu coração. Então, se você não sabe a importância do culto, se você não sabe o que você está fazendo aqui, você não está adorando a Deus sinceramente. Não é uma adoração sincera. E nós já vimos aqui que adorar a Deus assim só o faz aquele que o conhece. Mas quanto mais o crente conhece a Deus, mais ele adora esse Deus. Quanto menos ele conhece, a sua adoração se torna mais superficial, porque ele não o conhece profundamente. E a sua resposta também vai ser superficial, a resposta de adoração ao Senhor. Jesus está diante de Satanás na tentação, e Satanás então sugere a Jesus que o adore. Jesus o adore. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse para Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Só Deus é digno do seu culto, da sua adoração. Quando você lê Apocalipse capítulo 4, versículo 11, tem outra declaração fantástica também, quando diz assim, o autor, a respeito desse Deus: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir, foram criadas por ti. E olha que o autor está contemplando o Deus Criador. Você acabou de cantar aqui comigo. O meu prazer é te adorar. Não foi isso que você cantou? É verdade? No teu coração isso? O teu prazer é adorar o Senhor. Você faz isso de maneira consciente porque você o conhece e se empenha para que todos os atos do culto se tornem em ato de adoração ao Senhor. Você o reconhece de fato como esse Deus soberano, supremo, não apenas o Criador de todas as coisas, mas o Redentor da tua vida. Aquele que promete vir restaurar céus e terra. O Deus tremendo. O Deus que deve ser temido por todos nós. O Deus que consumiu Nadab e Abiú. A verdadeira adoração, meus irmãos, segundo a Bíblia, é uma resposta daquele que conhece verdadeiramente a esse Deus, o Deus glorioso que estamos adorando. A verdadeira adoração é aquela que é feita pelo cristão de maneira consciente, porque conhece o Deus que ele adora, conhece os seus mandamentos, as suas leis, e está disposto a viver não apenas no ato de adoração, no culto, mas todo o seu viver transformado numa adoração ao Senhor. Tudo o que você faz deve ser para a glória do Senhor. Não apenas o seu culto, mas todo o seu viver.
E o último elemento que eu quero deixar com os irmãos nessa noite, que deve fazer parte do culto que agrada a Deus: ações de graças. A gratidão a Deus. Aqui, quando é dito a respeito das ofertas pacíficas, poderiam ser realizadas manifestando, evidenciando a gratidão do povo ao Senhor. A oferta pacífica poderia ser feita contemplando 3 aspectos: ações de graças. Ele poderia entregar o animal como oferta pacífica por ações de graças, uma atitude de gratidão, por um voto que ele faz a Deus, ou como uma oferta voluntária. Mas eu vou me deter apenas a ações de graças, que é o que o povo de Deus deve fazer de maneira especial quando está reunido. Nós devemos fazer isso no dia a dia, reconhecendo o quanto Deus tem sido bondoso para conosco. Mas quando nos reunimos em culto, nós também sermos gratos ao Senhor. O versículo 18 diz: depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda e o que cobre as entranhas, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou sobre o altar. O animal inocente que faz essa mediação no Antigo Testamento foi substituído pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. E é por meio dele que nós hoje podemos fazer oferta de gratidão a Deus. Podemos render graças ao Senhor, na vida individual e de maneira especial no culto ao Senhor. Um coração grato a Deus. O momento do culto, eu disse para vocês, deve ser compreendido pelo crente como um dos momentos mais importantes da vida cristã, que é o momento em que todos estão reunidos adorando a este Deus. E por isso que você não deve desejar ficar de fora deste momento todos os domingos, a cada culto que é realizado. E quando aqui estamos reunidos, nós devemos manifestar a nossa gratidão a Deus com alegria. O salmista, ele diz no Salmo 92, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. É o que você faz aqui, nos cânticos, nos hinos, nas orações, reconhecendo a bondade de Deus na tua vida, reconhecendo a bondade de Deus neste mundo, e você então responde com gratidão ao Senhor. O apóstolo Paulo nos convoca, dizendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E quem sabe você possa dizer para a sua alma, para você mesmo, como diz o salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Você reconhece a bondade de Deus sobre a tua vida? Você reconhece o quanto Deus é bom para conosco, para com este mundo e até mesmo para com os ímpios? Você reconhece a bondade de Deus sobre familiares seus que não têm o temor de Deus, mas por causa da sua fé, do seu compromisso com Deus, o quanto Ele tem abençoado o teu familiar, o teu parente, o teu esposo, a tua esposa? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos, que você e eu possamos manifestar a Deus esses elementos: adoração, confissão, arrependimento e confissão, adoração e gratidão ao Senhor. Que nós possamos fazer isso em nosso viver, em nosso dia a dia e de maneira especial quando nos reunimos para cultuar ao Senhor, nosso Deus. Que o nosso culto seja um aroma agradável ao Senhor nesta noite e em todos os momentos que nos reunimos para adorá-lo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.